Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo aí no livro de Salmo. Número 126. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, querido? Glória a Deus. Eu gostei muito desse verso 3 que fala: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? A melhor coisa que o Senhor fez por nós é enviar o seu Filho para morrer na cruz. Amém? Somos resgatados do inferno, do pecado, pela vida de Cristo Jesus. Isso já é um motivo para você estar alegre nessa noite, buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o ânimo do seu coração nessa noite. E eu sei que Ele vai falar conosco através da sua palavra, e nós devemos honrá-lo e adorá-lo com tudo que nós temos aqui nessa noite. Amém, queridos? Peço para você fechar os seus olhos. Vamos fazer a nossa primeira oração da noite, nos apresentando a Ele como sacrifício vivo, que Ele possa ouvir nosso júbilo, nosso louvor, a nossa adoração. Fale com Ele nessa noite, entregue seu coração para Ele, deixe Ele agir por meio da sua vida, por meio das suas mãos, por meio da sua boca. Consagre a sua vida ao Senhor agora. Entrega a Ele toda sua queixa, toda a tua situação. Senhor, nós entramos aqui, Pai, com o objetivo de Te adorar, exaltar o Teu nome. Te damos graças, ó Deus, por mais um dia sobre a nossa que nós temos passado, Senhor, que o Senhor venha ministrar agora em nossos corações, Senhor. Visita o Teu povo, visita a Tua igreja com graça, misericórdia, Senhor. Enche-nos da Tua presença, como o salmo que nós lemos, Senhor. A nossa boca se enche de riso, nosso coração se alegra na Tua presença nessa noite, Senhor. Recebe os louvores, recebe toda a adoração, meu Deus, sobre nós, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo sobre cada vida nessa noite. Preenche todo o vazio do coração. Restaura, Senhor. Restaura o nosso louvor, a nossa oração que entregamos a Ti essa noite, Senhor. Te louvamos, Te honramos, Te agradecemos. Ministramos ao Senhor. Age com curas, milagres, Senhor. Tira todo o mal da nossa vida, Senhor. Se erramos contra Ti com pensamentos, palavras, Senhor, pedimos perdão, vem nos curar e limpar nessa noite. Ser propício a nós, pecadores, Espírito Santo. Visita-nos, Senhor. Restaura, Senhor.
Receba toda adoração, todo louvor. As mãos levantadas são para Ti. Os lábios que cantam são para Ti, Senhor. Os instrumentos tocados são para o Senhor nessa noite. Tudo é para Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Restaura as nossas vidas nessa noite, Senhor. Escuta os louvores do Seu povo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Eu te busco, te procuro, o silêncio do meu estar. Eu te busco, toda hora espero por Ti. Levante a mim, onde seja eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te.
Vamos declarar: reina em mim, Senhor, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim com teu, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo, 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 tudo. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais. E reinar de novo em mim, reinar com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o Senhor de tudo. Vem reinar, só a igreja lá. Reinar com teu poder, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Aleluia! Fala mais forte para Ele. Vamos lá quebrantado. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer pra te separar,
graça recebi por sua a morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, me aproximo do seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, diga a ele. Me aproximo do seu amor. Pela cruz me chamou. Quebrantado do seu amor. Pela cruz, gentilmente, palavras consigo. Quebrantado do seu amor. Cruz me chamou. Aproximo, quebrantado do seu amor. A força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei.
em suas mãos. Aquelas águas foram cristais.
para você. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10 diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus. A palavra já é clara em si mesmo. Quando nós honramos o nosso Senhor com o nosso bem, Ele também vai nos honrar. Uma das coisas melhores é nós sermos honrados por Deus. Também lá no livro de Gênesis, eu falei por uma outra ocasião aqui também, sobre a oferta que agrada a Deus. Eu queria te incentivar rápido nessa noite. Gênesis capítulo 4 vai falar de oferta também. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4 vai falar: ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Amém? Então nós vemos dois tipos de pessoas e também dois tipos de oferta. Deus estabelece um princípio de adoração, irmãos, através da oferta. Caim e Abel foram os primeiros a ofertar, mas a forma como que fizeram determinou o resultado. Hoje, cada oferta e dízimo que entregamos fala do nosso coração diante de Deus. Amém? Deus, você é o quadro da sua oferta. Amém? Prova o quanto você ama. A base disso nós vemos em nosso Deus. Qual foi a oferta de Deus? Jesus. A maior oferta de todos os tempos. Deus, Ele deu a sua oferta por nós. Entregou o seu Filho. Olha só, entregou o seu Filho único para morrer por nós como uma oferta viva. Amém? Então a oferta determina o ofertante. Caim trouxe do fruto da terra. Ao cabo de dias, ele foi pegando o fruto da terra. Talvez eu possa até conjecturar, com aquela fruta que estava bichada, aquela fruta já que estava, quando caiu do pé, amassada. Amém? Com aquela, não sei como é que foi, machucadinho que fala, né? Machucada, aquela fruta machucada. Caim trouxe do fruto da terra algo comum, sem prioridade. A questão das duas ofertas, Caim e Abel. Abel trouxe das primícias, o texto fala. Ele trouxe o primeiro, o melhor. Quem está comigo? A diferença. Deus não aceita qualquer coisa. Ele olha o coração e a qualidade da entrega. Amém? É claro, eu posso dar R$1 milhão e você pode estar com R$1, mas é a qualidade da sua oferta, daquilo que você tem. Quem está me entendendo?
A Bíblia fala que Jesus estava no gasofilácio e ele viu uma oferta de uma viúva pobre que chamou a atenção dele. Por quê? Os outros ricos empresários estavam dando o que lhes sobrava. Você está entendendo a qualidade de oferta? Jesus fala, eles estão dando o que sobra, mas esta viúva, ela deu tudo que tinha. Quando devolvemos dízimos, entregamos a oferta, não damos o que sobra, mas o melhor do nosso coração. Amém? Pelo menos é assim que tem que ser. Por que eu falo isso? A oferta revela a intenção do coração. A oferta revela quem é você. Deus não apenas olhou para a oferta, mas também para o ofertante. Amém? Então, muito cuidado, você vai trazer a oferta, Deus está olhando o indivíduo, o ofertante. A Bíblia fala lá, olha, ele atentou para Caim e sua oferta, ele atentou para Abel e sua oferta. O que Deus pesou não foi o valor, mas a intenção e fé. Por que intenção e fé de Abel? Porque ele pegou dos primeiros. Hebreus 11:4 vai dizer, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Eu vou pular aqui. O dízimo e a oferta são atos de fé e amor, não de obrigação. Coríntios fala isso, 2 Coríntios 9, vai falar não por obrigação, mas com alegria. A oferta revela a intenção do coração. O dízimo e a oferta são atos de fé e não de obrigação. A consequência de ofertar corretamente, Abel foi aprovado diante de Deus. Sua oferta ainda fala até hoje. Hebreus 11:4. Quem honra a Deus com suas finanças, experimenta a bênção e a aprovação divina. Eu vou encerrar com o primeiro texto que eu li, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se enche aos celeiros. Cada vez que você entrega seu dízimo e oferta, está plantando sementes que atraem a provisão de Deus. Amém? Eu sempre falo de sementes, é uma outra mensagem. E um apelo que eu faço para nós: não sejamos como Caim, que entregou qualquer coisa. Seja como Abel, que entregou o melhor e é lembrado até hoje. Quando você entregar o seu dízimo e oferta, faça com fé, amor e honra a Deus. Amém, querido? Quero que você fique de pé, nós vamos orar. Guarde essa palavra no coração. Depois medita lá sobre Caim e Abel. Eu sei que Deus vai falar mais e mais contigo, em nome de Jesus. Pai, nós vamos ofertar nessa noite. Tua palavra diz, Deus, honra o Senhor com os nossos bens. O Senhor também vai honrar a nossa vida, Pai. Te louvamos, agradecemos, abençoa os dizimistas e ofertantes da tua casa nessa noite, que vão entregar com todo amor e carinho ofertas e dízimo nesse altar. Levanta-os, Pai, faz multiplicar os seus bens, para que eles deem toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção e você pode trazer sua oferta aqui comigo. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra de Davi. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel
santidade e adoração, pois é só nele, somente nele meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só nele, somente nele meu coração. Diga para o irmão que está do teu lado: não morrerás. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, recebe aí, então viverás. Pois é só nele, somente nele teu coração. Pois é só nele, pois é só nele, somente nele teu coração. Pois é só nele, somente nele teu coração. Glória a Deus. Você pode sentar. E nós vamos ouvir a palavra de Deus essa noite. Quero estar chamando o nosso pregador, irmão Alex, para estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar por ele? Estenda sua mão para cá. Pai, nós colocamos nosso nome diante de Ti, que Ele seja a Tua boca para falar conosco nessa noite. Usa o Teu servo, como sempre tem usado. Guarda tudo que leva o nome dele, que Ele seja a boca de Deus para a nossa vida nessa noite. Nós abençoamos o Alex com a sorte de bênção. Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento para os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer uma mensagem. Na verdade, eu preparei uma mensagem, mas daqui vem a preparação, né? Mas é da boca de Deus que vem a resposta. E o Senhor trouxe uma palavra para mim e para nós como igreja, que eu tenho certeza que é uma palavra, como toda a palavra de Deus, de grande valia, até porque é justamente com esse tipo de vivência no Evangelho que nós conseguiremos alcançar qualquer vitória. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de... não é o livro que eu vou ler agora, mas Isaías 61, ali nos dá um relato de qual o principal motivo pelo qual o Espírito Santo ele veio sobre nós, para fazer com que nós venhamos ser libertadores de vida, libertar os que estão presos e os que estão algemados, e principalmente apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando o Senhor Jesus ele estava no templo depois de ser batizado nas águas, a Bíblia nos conta que ele estava lendo justamente o trecho de Isaías 61, porque o Espírito Santo de Deus é a unção de Deus em nossa vida, para que nós possamos ser executadores da obra de Deus. É por isso que lá em Atos, Jesus falou para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém, porque eles precisavam desse revestimento, dessa capacitação, para poder levar o Evangelho adiante. Porque eles poderiam anunciar o Evangelho, mas precisavam do Espírito Santo, que é justamente a unção, que é o capacitador, para que nós possamos libertar pessoas lá fora.
Por isso Jesus disse que no nome dele, eu e você curaria doentes, e no nome dele nós expulsaríamos demônio. Então somos nós, apropriados do nome de Jesus, que vamos fazer isso. Mas é obviamente que nós só vamos ver essas coisas acontecer quando nós correspondemos ao vídeo de Jesus, irmos para as ruas, para as praças, e nós vamos ver tudo isso. Mas é claro que existe também um outro fator que aconteceu na época da igreja primitiva, que foi muito preponderante. Geralmente nós estamos acostumados a se preocupar mais conosco mesmo, né? Do que propriamente com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então, se ele está passando dificuldade, alguma coisa, isso aí é problema dele. Se ele está passando luto, isso aí é problema dele. Só que na verdade, entretanto, não é bem assim. Porque nós aprendemos com a palavra de Deus que a tua dor é minha dor e a tua alegria é a minha alegria também. E é justamente sobre esse trecho que eu quero que vocês abram agora, no livro de Atos, no capítulo 12. Vou estar lendo um versículo e vou estar destrinchando o restante dessa mensagem, porque é uma coisa muito importante que nós temos que viver com o Senhor diariamente em nossas vidas. Interessante que sempre que Jesus passava por um momento como esse que nós vamos ler agora, era uma preparação para o que adivinha no dia seguinte para ele. Em Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida do irmão Júnior, que intercedeu pela minha vida. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar esse versículo 5, onde nós lemos, Deus, que Pedro estava guardado em prisão, mas havia uma oração contínua da igreja em favor dele. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, levando o nosso pensamento cativo ao Teu Espírito Santo, a fim de torná-lo obediente à Tua palavra. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração, para que, ouvindo com os ouvidos, crendo com o coração, nós possamos praticar com a nossa mão. E por isso, Pai, nessa noite repreendo, Pai, todo embaraço, Pai amado, toda distração, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, Deus, possa nos prender a atenção à Sua palavra, para a nossa edificação como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante ressaltar aqui nesse versículo, que, como eu estava falando introdutoriamente, que Pedro estava preso, porque Pedro ele estava pregando o Evangelho, e Pedro ele poderia questionar Deus, Pedro poderia reclamar com Deus, Pedro poderia murmurar, Pedro talvez poderia dizer: Senhor, eu sou tão fiel ao Senhor, tenho feito a sua obra, tenho sido fiel ao Senhor, e eu estou preso por causa disso, Senhor. Mas Pedro ele não fez isso. Pedro simplesmente ele se alegrou. Muitos de nós nos entristeceríamos ou nos entristecemos porque padecemos por causa do nome de Jesus. E a Bíblia é bem clara que nenhum de nós deve padecer por ser homicida ou como alguém que se intromete no negócio dessa vida, mas que se tivermos que padecer, que seja por causa de Jesus. E a palavra ainda nos fala em Mateus 5 que nós devemos nos alegrar por isso, porque é grande o nosso galardão. Mas às vezes, quando acontecem as perseguições, as lutas, os problemas, é natural que a gente venha se entristecer. De vez nós nos alegrarmos por termos achado digno de padecer por causa do nome de Jesus. Porque quando verdadeiramente nós estamos em Jesus, nós somos perseguidos. Não é em vão que nós cantamos aquele louvor: perseguidos, né? Mas não abandonados, perplexos, mas não desanimados. Por quê? Porque todas essas coisas nós vamos passar. Porque muitas coisas nos esperam quando nós assumimos a responsabilidade de ter um compromisso com Jesus. Antes desse momento com que o apóstolo Pedro passou, houve um momento em que ele disse para Jesus que ele morreria com Jesus, seguiria Jesus para onde quer que Jesus fosse. Só que quando chegou no momento da aprovação de Jesus, Pedro, na verdade, ele se distanciou, acabou a comunhão. Ele falou: não, agora quem está passando, a luta é dele, o problema é dele, eu vou apenas observar de longe. Se dá certo para ele, eu vou me unir. Se dá errado, eu estou fora disso. E aí o que Pedro fez? Ele
quando não obstante, aquela valentia de dizer que morreria por Jesus, era só até o momento que não tinha uma perseguição cuja nossa vida está em perigo. Mas quando ele viu a vida dele em perigo, ele acovardou-se e começou então a ficar apenas de longe observando. Não teve coragem de assumir a responsabilidade de estar com Jesus. Só que depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, aí essa covardia que antes estava nele fugiu. Porque a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. E hoje, a gente às vezes tem medo da obra do Senhor, pensando que um homem lá fora pode nos fazer. Quando não obstante, a Bíblia diz que nós não devemos temer um homem, porque o máximo que ele pode fazer conosco é matar o nosso corpo e mais nada. Mas nós devemos temer a quem? A Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto o nosso corpo como a nossa alma. Então é mais importante a gente obedecer a Deus do que ao homem, né? Então o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós não devemos temer fazer a obra do Senhor, não devemos temer as dificuldades, problemas, prisões, os açoites. Eu tenho certeza que se a gente pregar o Evangelho realmente aqui na sua naturalidade, na sua originalidade, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser morto, a gente vai ser encarcerado. Isso não acontece ainda conosco porque nós não pregamos o Evangelho na sua realidade. Às vezes nós buscamos subterfúgio, uma palavra mais maneira, para que a gente não perca amigos, para que a gente não descaia da posição social e para que a gente não corra risco de processo ou até mesmo prisão. Mas até que momento é válido a gente deixar de obedecer ou de submeter a palavra com medo da prisão? Porque a gente fala assim, hoje não tem perseguição no Brasil. Tem. Não tem porque a gente não prega o Evangelho como tem que ser. Mas se você começar a pregar, Satanás vai levantar os cetros deles, vão te perseguir, vão te lançar na cadeia. Mas aí a questão é, será que estamos prontos para morrer por amor de Jesus? Será que estamos prontos para sofrer açoite e ao mesmo tempo sorrir diante dos açoites? Será que estamos prontos para que os nossos bens sejam espoliados, sejam tomados por causa do nome de Jesus? A grande realidade é que muitas das vezes nós precisamos mais o nosso conforto, precisamos mais do nosso comodismo do que o Senhor. Tanto é que o mundo corre mais atrás das coisas mundanas do que das coisas do Senhor. Quando não obstante, a Bíblia fala que nós não devemos nos embaraçar com o negócio dessa vida. O que é prioritário para nós? Qual é a tua prioridade? Será que dentro da tua prioridade, que é fazer a vontade de Deus, correr o risco de tornar preso, você está pronto para fazer isso? Mas vamos voltar a Pedro novamente. E Pedro ele foi encarcerado por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E lá na cadeia, Pedro então, ele simplesmente se alegrava. Só que tinha um porém. Às vezes nós vemos as pessoas passar dificuldade, passar lutas, e a gente não ora por ela não. A gente não intercede, a gente não quer guerrear não. A gente acredita que isso ela tem que resolver sozinha, ou que de repente foi por causa de algum pecado. Quando, por exemplo, Jó começou a passar por situações difíceis, os amigos que acompanhavam Jó, a primeira coisa que disseram é por causa de algum pecado. Por que não intercederam por Jó? Por que não oraram por Jó? É por isso que a palavra fala que Deus se admirou, que ele procurou um intercessor, alguém que estivesse na brecha, ele não achou. Aí o que ele fez? Enviou Jesus para estar na brecha. Mas e hoje? Jesus procura pessoas que estejam na brecha, porque assim como Cristo é mediador entre nós e Deus, Cristo quer que nós sejamos mediador entre o pecador e Ele, sejamos mediador entre o nosso irmão e Ele. Mas a grande realidade é que eu penso assim, a luta é dele, o problema é dele, eu oro, busco o Senhor e tenho que fazer a mesma coisa. Só que na realidade o problema dele também é teu problema, porque a derrota dele é a tua, a alegria dele é a tua. Se eu perder um braço, todo o meu corpo vai sentir. Se eu ter algum benefício físico, todo o meu corpo vai sentir. Por quê? Nós somos membros uns dos outros. Então, Alex, qual que tem que ser a nossa posição diante disso? A gente tem que orar por ele. Porque a Bíblia fala que havia oração incessante em favor de Pedro. Não era 2, 3 não, irmãos, era uma igreja orando incessantemente, de portas fechadas, porque a perseguição estavam jogando no Coliseu, estavam colocando espetáculo público, estavam ali martirizando, fazendo barbárie com o cristão, e mesmo diante de toda essa circunstância, eles estavam orando continuamente, mesmo sabendo que de repente poderiam arremeter o pé sobre a porta onde eles estavam e prendê-los, mas eles se acovardaram? Não, ficaram orando, para que, Alex? Para que Deus tirasse Pedro da cadeia. Por isso Jesus
naquele dia: Senhor, quando te vimos preso, quando te vimos doente, quando te vimos nu, quando te vimos com fome? Aí Jesus fala: tudo quanto vocês fizerem a um desses meus pequenos discípulos, a mim fizeste. Quer dizer que se eu deixo de visitar o enfermo no hospital, eu estou deixando de visitar Jesus. Por que, Alex? Porque Jesus está nele. Se eu deixo de ir na prisão porque tem uma pessoa presa, mas é bandido, mas se converteu na cadeia, então Jesus está preso com ele. Quando eu deixo de visitar o irmão numa dificuldade, eu estou deixando de visitar Jesus. Por quê? Porque Jesus está nele. Jesus está em você, Jesus está em mim. E a igreja estava ali em constante oração, em favor de Pedro, para que ele saísse daquela cadeia. E algo tão extraordinário, irmãos, é que Deus correspondeu. É por isso que a Bíblia fala no livro de Atos sobre a questão da igreja estar em unidade. A gente entende muito bem, assim: irmãos, nós estamos unidos no nome de Jesus. Onde tiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Mas é 2 ou 3 dentro das regras de Atos 2, 42, 46. Mesmo pensamento, mesmo coração, a mesma comunhão. Sabe por quê, irmão? O diabo sabe que um reino dividido não prospera. E se a gente ficar dividido, nem Jesus vai estar no meio, porque quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Reunião significa unidade, reunião significa comunhão, e é o Espírito Santo, que é o terceiro cordão, que nos dá essa liga. Então, o que acontece? Quando nós estamos orando junto, as coisas começam a acontecer. Mas eu tenho que pensar da seguinte forma: que o teu problema é o meu problema. Eu não posso ver indiferente ao seu problema. Eu não posso simplesmente descansar enquanto Satanás está bagunçando a sua vida. E aí o que Pedro fez? Estava na cadeia orando, mas foi a oração de Pedro que Deus ouviu? Da igreja. E qual foi o resultado? A Bíblia fala, mãe, que Pedro estava preso entre 4 quartetos de guarda, ou seja, 16 guardas estavam guardando, 16 sentinelas estavam guardando preso. Imagine, guardas na porta ali da prisão, tinha porta para sair daquela cidade, guardas do lado de Pedro dentro da cadeia, e Pedro ainda algemados com a mão. Mas o que acontece, irmãos? A gente tem que falar como Pedro, buscar o Senhor, ainda chorar, para que Deus possa o quê? Nos cobrir, nos tornar invisível pelo mal. Assim como Deus ocultou o corpo de Moisés para que o diabo não achasse, Deus também quer ocultar você. Deus é o único que na brincadeira de esconde, ninguém consegue achar onde ele te esconde, e você está escondido debaixo das asas do Senhor. Amém? Você está escondido ali, o diabo não pode te achar, ali o mal não vai te encontrar, porque Deus te ocultou do mal. Aleluia! E quando Pedro estava para sair da cadeia, o Senhor falou assim: olha, Pedro, pega a sua capa. E o anjo então levou Pedro, e Pedro acreditava que estava vendo alguma visão. Pedro ainda não entendia que aquilo que ele estava vivendo é realidade. Quantas vezes nós estamos vivendo achando que estamos sob visão, quando não obstante estamos vivendo uma realidade? Meu irmão, o que você está vivendo não é uma visão, é uma realidade. Mas fala assim: Senhor, tira a dúvida dos meus olhos. É como os discípulos lá no caminho de Emaús, em Lucas, aonde eles estavam com Cristo, mas diz a Bíblia que eles estavam como que com seus olhos vendados, talvez preocupados, ou talvez por alguma ação divina, para que eles não vissem Jesus. E quantas vezes nós estamos assim? Então, na brincadeira de esconde-esconde, Deus é o único que pode esconder, ninguém vai te achar, ninguém vai te tocar. Mas Alex, a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não toca, que conservam a sua semente. Aqueles que são de Deus, que conservam a sua semente, o maligno não toca. O que é conservar a semente? É orar, é ler a palavra, viver uma vida de consagração, uma vida de jejum e tudo mais. Obrigado. Aí o diabo não toca. Aí o diabo não toca. Por quê? Porque você está vivendo debaixo da graça, debaixo da cobertura do Senhor Jesus. E aí Pedro então sai daqueles quartetos, sai lá com a sua capinha, bonitinho, passa. E quando Pedro passa pelos portões, aí que Pedro então cai em si, que aquilo que estava acontecendo com ele não era uma visão, mas era uma realidade. Irmão, às vezes Deus está querendo libertar você de algo, e você pensa que é uma visão. Não, tenha fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam. Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflição, vão ser presos, mas não desanimem, não desanimem, vocês são vitoriosos. Qual é a vitória? Diz a Bíblia: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que nós vencemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque Jesus é o autor e
seria morto. Jesus não quer que tu morra, porque quem está na tua frente, lutando as tuas lutas, é Jesus. É Jesus que é o teu capitão, que está na tua frente. Mas deixa ele ir, deixa ele fazer, deixa ele abrir as prisões, deixa ele cegar o mal que tão de perto te persegue, deixa ele te tirar daquela cidade, para que você viva uma liberdade. Deixa o Senhor te libertar. Mas como, irmão? Vamos orar para isso. E a igreja estava orando. Vamos voltar para Pedro. A igreja orando. E aí Pedro então ele sai ali da cadeia. E quando Pedro chega ali onde os irmãos estavam reunidos naquela casa, a Bíblia relata que a menina ouve a voz de Pedro e ela de tão alegre não consegue acreditar que era Pedro. Às vezes nós oramos pedindo tanto algo, quando acontece a gente fala, não é possível. Será que isso é real? Foi muito rápido isso aí. A gente fica desacreditado. É igual os discípulos sobre o barco. Senhor, o que é isso? É um fantasma. Pô, o cara apareceu, acho que é um fantasma. Você pede e pede, acontece. Fala, não, isso aí está errado, muito rápido. Ih, rapaz, vigia. Mas às vezes você está tão alegre que você não consegue discernir aquilo. E a menina correu para dentro, foi falar para o pessoal, menina, deixa disso, para de besteira. Talvez Jesus tinha que falar para ele assim, não seja incrédulo, ou um pouco de pouca fé, porque duvidaste do poder que tem a oração. A oração é tão importante que diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, que os discípulos de Jesus pediram que Jesus os ensinasse a orar, como João ensinava os seus discípulos a orar. Por quê? Porque os discípulos de Jesus entendiam que a oração era a base de todo acontecimento, porque viam Jesus sendo se retirado para estar orando, subir ao monte. Então eles entenderam que a base da vitória cristã é a oração, porque eles viram Jesus Cristo orar. Olha, se Jesus, o Verbo encarnado, teve uma vida de oração, quanto mais nós, irmãos. A Bíblia relata ainda em Lucas 6, que quando Jesus, ele escolheu os seus discípulos, e ele passou uma noite inteira, olha só, Jesus passou uma noite, uma madrugada inteira, orando, pedindo uma direção de Deus. Às vezes nós oramos e vamos fazer as coisas, e dá errado, e fala, irmão, eu orei antes. Você orou, está certo, mas você esperou a resposta dele? Não, por isso deu errado. Tem um jeito certo, tem um jeito errado, de qualquer jeito, do jeito certo. Qual é o jeito errado? Orei e vou. Qual de qualquer jeito? Orei e vou. Qual é o jeito certo? Orei e esperei. Por isso disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. A Bíblia fala assim que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu acerca de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espera, pois, o Senhor. É como disse Jó ali uma certa vez assim, ó minha alma, porque te abateu de mim, disse Davi, e depois disse Jó, eu ainda louvarei. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você, Jesus passou a madrugada orando, dentre todos os discípulos, para escolher 12. Dentre tantos discípulos, embora sendo onisciente, onipotente, onipresente, sabedor de todas as coisas, saber quem crê, quem não crê, passou a madrugada inteira orando para que Deus lhe desse discípulos. Por isso ele falou assim, uma certa feita lá em João 15, ele falou assim, olha, não foi vós que me escolheste não, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e ele permaneça. Os 12 foram escolhidos por Jesus. Você fala assim, Alex, e eu? João 17, oração sacerdotal, não é somente por esses daqui, mas por aqueles que estão de crer em por intermédio da tua palavra. Então você creu, você foi escolhido também. Você faz parte daquela oração de mais de 2 mil anos atrás. Você é o cumprimento da oração de Jesus. Você é a resposta da oração de Jesus. Mas o que você vai fazer como resposta da oração de Jesus? Você vai dar a mesma continuidade? Então Jesus passou a noite orando para que Deus pudesse lhe dar ali 12 apóstolos. E aí, enfim, vamos voltar para Pedro de novo. Pedro está dando um monte de trabalho. Quando chegaram, eu falei assim, Pedro, cara, demorei bastante tempo falando só de você. E quando as pessoas então viram, foram lá, abriram a porta, e eles se alegraram, e Pedro então começou a compartilhar com eles como Deus o tirou da cadeia. Pedro, as pessoas não ficaram tristes, elas ficaram alegres, porque elas viram a resposta da oração dela. Se eu e nós nos unimos em oração, um só coração, uma só fé, uma só comunhão, um só propósito, meu irmão, seremos semelhantes lá à galera da Torre de Babel, que Deus falou que não haveria restrições para que eles quisessem fazer. E olha que aquela galera nem tinha Deus, estava fazendo tudo errado. Agora imagina a gente fazendo do jeito certo.
Nós vamos conseguir vencer, irmãos. Eu sempre digo aqui que a única forma de Deus governar a sua vida é através da oração. Se você não orar, você fica sem governo de Deus. Você fica como o povo ali de Josué, que naquela ocasião lá, quando eles foram para Canaã, ali em Canaã, ali eles tinham várias cidades, estados, e naquele lugar ali, meus irmãos, as pessoas moralmente eram depravadas e a anarquia e a brutalidade era comum porque eles não tinham líder. Então, quando não tem alguém que governe, vira anarquia, vira bagunça. Aí a gente vê lá que tinha uma religião cananeia lá que enfatizava o que lá, que o pessoal enfatizava a fertilidade, o sexo, a adoração à serpente e principalmente o sacrifício de crianças. É assim que ficam as coisas quando nós estamos sem governo. Israel, quando entrou em Canaã, estava justamente dessa forma. Canaã estava dessa forma quando o povo de Israel entrou naquele lugar. Mas o povo de Israel entrou sob uma liderança, Deus. E como você quer chegar em Canaã? Sobre qual liderança? Sobre a tua? Está em lugar a ira. A nossa justiça não opera a justiça de Deus, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É o que vamos fazer? Você vai fazer do seu jeito, do meu jeito ou do jeito dele? A oração, meus irmãos. Você quer vencer? Vai orar. Quer ter vitória na sua casa? Vai orar. Quer ver sua família liberta? Vai orar. É muito bonito o Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, você vai salvar a tua casa. Mas por que aconteceu isso? Paulo foi lá. Às vezes a gente é açoitado, apanha e nem quer salvar a pessoa que bateu na gente. Quando Paulo foi solto, que o carcereiro queria matar ele, Paulo podia falar assim: bem feito, não está vendo? Tocou na minha vida, eu sou de Deus, olha aí, se mata. Não, ele não fez isso não. Sabe por quê? Ele teve misericórdia. Quando foram prender Jesus, Pedro falou assim: Senhor, o Senhor quer que nós rogamos o Pai, o Pai envie fogo e consuma todo mundo? Aí Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. O que ele quis dizer? Vocês não entendem que eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas no último dia essa palavra aqui pede condenar aquele que não crê. Então eles não sabiam. Mas Paulo não, Paulo celebrou, pegou a pessoa que bateu nele. Irmão, se você está sendo chicoteado, se você está sofrendo, estão te batendo, e ora por essa pessoa, faça como Paulo. Paulo foi lá e pegou o que o cara fez, lavou os vergões dele. Mas o que Paulo e Silas faziam na cadeia? Ah, Senhor, olha só onde eu vim parar, eu, Paulo, formado aos pés de um Gamaliel. Será que é isso que ele fez? E o Barnabé, será que é isso que o Silas ia falar? Que estava com Paulo? Eles fizeram isso? Não. Irmão, você está se vendo em prisão, faça como o exemplo de Paulo e Silas. Ore e adore. Porque enquanto você ora e adora, Deus trabalha na sua casa. Enquanto você ora e adora, Deus trabalha na sua vida. É como diz Lucas 1,37: a Deus tudo é possível. Então por que você deixou de crer? Por que você perdeu a esperança? Se Jesus fala lá em João 11, que mesmo que esteja morto, vai ressuscitar. Se ele tem poder para ressuscitar, por que você vai perder a esperança? Mas não murmure não, só ore e adore, porque se você murmurar, você vai ficar preso de vez. Mas ore e adore, e deixa que Deus faz. Foi isso exatamente que a igreja fez em favor de Pedro, e Pedro ficou livre da prisão, e a igreja ficou feliz com isso. Então é isso que Deus faz quando nós oramos, irmãos. Teve uma outra ocasião, que Pedro de novo, Pedro, não sei cara, Pedro era bem louco, vivia metido em confusão do evangelho, vivia preso. Pedro já, tipo assim, já tinha passagem pela polícia várias vezes, vira e mexe estava lá preso na cadeia lá. E aí ele estava preso novamente lá, e aí novamente açoitaram ele e saiu da cadeia. Aí saiu correndo lá onde estavam os irmãos. Os irmãos estavam fazendo o que na casa de Maria? Estavam orando por Pedro. E aí Pedro chegou lá feliz da vida. Ele falou: caramba, a gente apoia de novo por causa de Jesus. Pedro era um masoquista do bem. Ele amava apoiar por causa de Jesus.
Então, quando o crente não ora, mas se alegra e ora, ele é mais cheio do Espírito Santo ainda, meus irmãos, porque Deus se alegra disso. Mas aí eu pergunto a mim e a você: como nós vamos proceder na nossa vida? De que forma nós vamos vencer? Meu irmão, pouca oração, pouca vitória. Mais ou menos vitória. Muita oração. Não é à toa que a Bíblia fala para orar sem cessar. Isso não é invenção de homens, é a fórmula para vencer. Qual é o poder que o crente tem? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Quais são as armas carnais? Armas como aquela que matou aquele delegado na Praia Grande. Mas quais são as armas do crente? A oração. Não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortaleza de Satanás. Como eu disse no início da mensagem, na introdução, Deus nos deu o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo nós possamos libertar vidas aí fora. Então, qual é a vida do crente? Só vir aqui à igreja? Na quarta, no sábado, domingo? Não, é o nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero bradar em vitória junto com você. E quando você chorar, eu quero chorar junto com você. Bom, pelo menos é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. Mas o que eu quero trazer na história de Pedro, irmãos, é que é a perseverança que vai te fazer a vitória. Deus diz em Hebreus 10:38, meu justo virá da fé. O que mantém a sua fé acesa? A vida de oração. Deus disse ainda no 38, se ele recuar, Deus tem uma alma. Deus tem uma alma. A minha alma não tem prazer nele. Deus também tem uma alma. Só que o 39 fala que nós não somos daqueles que recuam de volta, mas daqueles que permanecem para a inteira certeza de salvação. Então, meu irmão e minha irmã, não esmoreça na sua fé, não esmoreça na sua vida de oração, porque sem oração você vai ser mais um, mas com oração você será mais um ainda, mais atormentador do inferno, porque o crente que ora, o diabo foge. Por que você está falando isso, Alex? Porque a Bíblia nos ensina exatamente isso, né? E é dessa forma que nós temos que viver. Quando você ora, Deus começa a mudar todo o contexto da sua história, todo o contexto da sua vida. Por isso que ele fala, clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e infinitas que tu não sabes, mas você precisa clamar. Há um hino que Deus deu há muitos anos para o Júnior, que fala, enquanto eu orar, enquanto eu buscar, Deus vai operar. Deus vai mandar uma unção dobrada, mas enquanto eu orar, enquanto eu buscar, Deus vai operar. Mas se eu parar de orar e buscar, Ele vai parar de operar. O que mantém Deus em operação em nossas vidas é o orar e o buscar. E se eu parar, Alex? Acabou. Esvazia. Fica aquele na viúva, vai acabar o azeite. Vai acabar por quê? Porque não tem mais vasilha. E qual é a vasilha para manter enchendo de azeite? É a oração. Qual é a vasilha para estar mantendo o azeite? É o buscar a Deus. Por isso que ele fala, buscar enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. Porque muitos um dia vão buscar e não vão achar. Mas eu quero encerrar essa mensagem com esse trecho desse hino que o Deus deu para o irmão Júnior. Enquanto eu buscar, enquanto eu orar, enquanto eu buscar, Deus vai operar. Aleluia. Irmão, Deus não tem operado na minha vida. A minha vida é só tristeza, dificuldade. E a gente olha para nós, venha teu reino. E como que é o reino de Deus? Pai nosso que estás no céu, né? Seja feita a sua vontade, venha o teu reino. E como que é o reino? Comida, bebida, justiça, paz, alegria do Espírito Santo. O irmão pegou no sábado sobre o reino. E o reino de Cristo é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então venha, Senhor, o teu reino. Mas como isso acontece? Enquanto você buscar, meu irmão, quando você buscar, você vai viver no reino. Pode estar tudo arrebentando na sua vida, mas está tudo como não estivesse arrebentando. Por quê? Você está orando. A oração vai te fortalecer, a oração vai te proteger, meu irmão. É isso que vai acontecer na sua vida se você permanecer orando. Eu quero aqui encerrar minha mensagem com isso. Eu queria que você ficasse em pé.
queria fazer uma oração por todos nós, entregando esse momento a Deus, tá bom? Se você crer, Deus vai operar. No mundo a gente tem aflição, mas tem de bom ânimo, ou seja, não desanime. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas para você ser vencedor tem que ter lutas. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer nessa noite por essa mensagem. Aqui o Senhor nos ensina, Pai querido, o poder que tem um clamor, o poder que tem a oração do crente, porque diz a Bíblia, Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a orar, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a ter uma vida de comunhão com o Senhor por intermédio da oração. A gente sabe, Senhor, que não é fácil, porque existe, Deus, um intermediário entre o primeiro e o terceiro céu, para que impedir que nossas orações cheguem e impedir que a tua resposta venha sobre nós. Mas eu oro, Senhor, declarando em nome de Jesus, Pai, que seja qual for a prisão, que esses irmãos estejam aprisionados, Pai. Meu Deus, nessa representatividade aqui de Atos dos Apóstolos, estou orando pela libertação, que o Senhor possa tirá-lo, Senhor, fazer dele invisível e tirá-lo, Pai, de toda a prisão. Não sei, Deus, se é na área financeira, se é na área, Senhor, Deus, espiritual, material, profissional, conjugal, familiar, em filhos e parentes, eu não sei, Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. E eu oro, Senhor, para que assim como o anjo do Senhor desceu com a resposta na mão para Daniel, que conseguiu a resposta pela perseverança, como disse o Senhor desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, as tuas orações são ouvidas. Desde o primeiro dia que aplicamos nosso coração, as nossas orações são ouvidas, Senhor, mas a diferença, Deus, é que Daniel perseverou até que a resposta veio. Ajuda-nos, Deus, ser perseverante, até que alcancemos de Ti a resposta, que é o anjo, nos trazendo aquilo que nós temos pedido, segundo a Sua vontade, Senhor, porque o Senhor diz que se pedirmos qualquer coisa segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve, Pai. Por isso, Senhor, eu oro, Senhor, pedindo que essa palavra pregada nesta noite seja selada em cada coração, Senhor, para que nós possamos ser praticantes, para quando vier a dificuldade, Senhor, nós sabemos aplicar ela, para que as ondas, o mar, não venham derrubar a nossa casa, que está na rocha, que é o Senhor. Te agradeço por esse momento, Senhor, e abençoo nossos irmãos, e agradeço a oportunidade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmão Júlio. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão. Irmão sábado, tem um culto ao Senhor. Domingo de manhã também nós estamos aqui. O pastor está ministrando a escola dominical às 9h30, sábado às 19h30 e domingo à noite estamos aqui também louvando o nome de Jesus. Amém? Fica de pé, né? Fica de pé para a gente orar para a gente ir embora. Quem trouxe guarda-chuva também serviu. E como o nosso irmão falou sobre oração, vamos encerrar orando o Pai Nosso. Amém? Vamos lá, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Querido, Deus abençoe você, vai em paz, em nome de Jesus. Esse seu irmão paga a pizza de quarta-feira. Que Deus te abençoe.